Pastor Luiz, eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês e poder compartilhar neste momento a palavra do Senhor. O Senhor abriu hoje, Pastor Luiz, o programa com o texto de Abacuque 2:14, que diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E muitas vezes a gente não para perceber essa ligação que esse verso tem com o texto da grande comissão, lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 28, que é a mensagem que eu quero trazer hoje para essa audiência linda dessa rádio, agradecendo a vida de cada um dos nossos ouvintes. Eu queria que Deus realmente preparasse os nossos corações para esta mensagem. O texto da grande comissão diz, ali em Mateus 28, versos 18, 19 e 20, que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O texto de Abacuque fala que o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Mas como que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra? E agora, diante desse texto da grande comissão, Jesus ele vem responder diretamente a esse verso que nós lemos em Abacuque, capítulo 2:14. Porque a igreja é chamada a espalhar o conhecimento da glória do Senhor por toda a terra. Cabe a nós fomos comissionados, igreja do Senhor, a levar esse conhecimento. Então a glória do Senhor se espalhará sobre a terra, e nós não fazemos isso por nós mesmos. Nós fazemos isso debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Jesus diz que nós espalharemos esse conhecimento por toda a terra, mas estamos indo debaixo da autoridade dele. Por isso não precisamos temer governos, não precisamos temer autoridades, nada que venha se levantar contra a igreja, porque Deus não deu a Jesus um pouquinho de autoridade, só no céu, só na terra, não. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é debaixo dessa confiança que a igreja avança, espalhando o conhecimento da glória do Senhor por toda a terra. Mas de que maneira, então, a igreja fará isso? Como é que foi dada essa grande comissão à igreja do Senhor? E aí, no verso 19, nós vemos que Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que, na verdade, a ordem do verso está no fazer discípulos. A igreja do Senhor vai espalhar esse conhecimento. Meus amados, meus queridos, você é chamado para isso. Você é chamado para fazer discípulos. Esta, na verdade, é a ordem do Senhor. E como é que nós cumpriremos esta ordem? Como que isso se dará na prática? O texto também diz para mim e para você, indo, batizando e ensinando. São aí os 3 verbos que no original, lá no grego, estão no gerúndio. Toda vez que o grego lhe dá uma ordem para mim e para você, ele explica como fazer essa ordem, de que maneira que eu vou operar esse comando. E o texto, mais uma vez, diz para mim, indo, isto é, então a igreja, eu e você, precisamos sair das 4 paredes, precisamos avançar nas ruas da cidade, precisamos ir aos hospitais, aos presídios, precisamos ir além, em outros lugares, outros estados, precisamos ir até os confins da terra. Meus amados, que maravilha isso! E também é responsabilidade da igreja receber essas pessoas, fazendo delas discípulos, isto é, ensinando,
como que o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra? Porque a igreja fará discípulos, os ensinará. Essa é uma responsabilidade minha e sua, querido. Eu e você recebemos essa grande comissão. Mas veja, isso é um papel da igreja, porque nós vamos, mas também nós batizaremos. E esse verso é maravilhoso, porque ele mostra para mim e para você, mais uma vez, a Santíssima Trindade totalmente envolvida na grande comissão. Nós recebemos uma ordem, que é fazer discípulos, nós assumimos a responsabilidade de ir, então, adiante, levando esse conhecimento da glória do Senhor, na certeza que esse conhecimento encherá toda a terra. Então, onde a igreja avança, ela leva consigo o conhecimento do reino de Deus. E isto glorificará o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fazendo esses discípulos, nós recebemos eles na igreja. De que maneira? Qual é o sinal da recepção? O batismo. Veja, não um batismo em 3 nomes, mas no único nome do nosso único Deus, nas 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um engajamento na grande comissão de todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, de cada família da nossa igreja, todos nós envolvidos no fazer discípulos da grande comissão. O que Deus quer? Que o conhecimento dele realmente se espalhe por toda a terra. Nisto está a glória do Senhor. Lá no verso 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu quero chamar a atenção para esse verso maravilhoso, porque veja, mais uma vez, o conhecimento do Senhor se espalhará por toda a terra. De que maneira? Eu e você, igreja do Senhor, ensinaremos esses discípulos a quê? A guardar todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse, tudo o que Jesus nos tem ordenado. Esse finalzinho do verso, muitas vezes a gente não para pensar muito sobre ele. Mas o que Jesus está dizendo? Que ele nos deu uma ordem, e essa ordem nós estamos cumprindo. E se estamos cumprindo, é sobre isso que nós ensinaremos. Então a igreja, eu e você, querido, estamos sendo chamados para ensinar aquilo que temos vivido. Não somos nem hipócritas, nem legalistas. Nós vivemos, nós cumprimos aquilo que Jesus nos ordenou e aquilo que temos cumprido, nós ensinamos. Por fim, o que está envolvido na grande comissão, e estamos diante dessa maravilhosa grande promessa, não apenas vamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, sem temer, mas a promessa é que Jesus estará conosco todos os dias até a sua volta. Avance, querido. Pregue, faça discípulos na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Esta é a grande comissão, até que o conhecimento do Senhor, a glória desse conhecimento se espalhe por toda a terra e o Senhor retorne e o Senhor volte. Queridos, que alegria estar aqui agora, nesta manhã, compartilhando com vocês estas promessas maravilhosas. Venha para a igreja, esteja com o Senhor Jesus, obedeça ao Senhor Jesus. A obra está aí, os trabalhadores continuam poucos e a seara continua imensa. E Jesus tem chamado a mim e a você para fazermos parte da grande comissão. Pastor Luiz, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui junto com o Senhor e junto da sua audiência.